Está no ar o Viver UFOB, o podcast da UFOB. Aqui você vai conhecer muito mais sobre a nossa universidade e ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão. O Viver UFOB, um podcast, já está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube. Então, segue, curte, compartilha e chama todo mundo para acompanhar o episódio de hoje, que é um episódio para lá de especial, e nós vamos falar sobre os 20 anos da chegada da Educação Superior Federal aqui na região oeste da Bahia. E na apresentação, eu, Georgia Souza, e eu, Ana Camila. Hoje, a Pró-Reitoria de Graduação da UFOB tem a honra de receber dois convidados ilustríssimos, o professor Naumar e o professor Jacques. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Muito obrigado. Antes de começar nosso bate-papo com os professores, a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre eles. O professor Naumar Monteiro de Almeida Filho é professor titular aposentado pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. É doutor em epidemiologia pela UFBA, Doctor of Science honoris causa pela McGill University, no Canadá, pesquisador sênior pelo CNPq. Tem pós-doutorado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tem uma vasta produção intelectual com mais de 300 trabalhos publicados. O professor Naumar é ex-reitor da UFBA e da UFSB e é vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2025. Autor de livros como O que é Saúde, Epidemiologia no Pós-Pandemia, Universidade Nova, Textos Críticos e Esperançosos, e os mais recentes, A Revolução, de Georges Cabanis, uma reforma educacional esquecida na França pós-iluminista, e Um olhar sobre as revoluções e a reforma na medicina. E o professor Jacques, que é o nosso reitor, também está aqui conosco. Ele também é professor titular da UFOB, doutor em Química pela USP, reitor na UFOB agora já pelo segundo mandato, e também foi vice-reitor pró-tempore da UFOB e ainda diretor do ICADES, antes da criação da UFOB. Então também teve a oportunidade de acompanhar toda essa transição de UFBA para a UFOB, que nós vamos falar um pouco mais agora. Então, inicio essa entrevista, como a Ana Camila falou, para nós é uma honra estar aqui diante de vocês dois, né, duas pessoas muito especiais, dois intelectuais importantes para a educação como um todo. E aí já começo perguntando sobre esse cenário que contribuiu para a criação de novas universidades e, mais propriamente, também para a expansão e interiorização, que contribuiu, então, para a criação do nosso campus, né, que é o motivo das nossas comemorações. Você poderia falar um pouco mais primeiro? Por favor. Por favor, tá bom. O ano 2003 foi um ano muito difícil para as universidades brasileiras. O Brasil também estava tendo uma transição de governo e havia uma série de dificuldades, principalmente orçamentárias, né? 2004 já houve um equilíbrio de contas, pelo menos, e algumas propostas começaram a ser viabilizadas. Uma delas é a discussão da interiorização, porque a constatação é que a Universidade Federal da Bahia, ela vem da Faculdade de Medicina, fundada em 1808, depois, em 1946, é a Universidade Federal da Bahia, se organiza, um pouco depois da USP, a USP é de 1935, né? Então, em 1946, eu fui aluno da universidade, entrei em 1969, né? E a Universidade Federal da Bahia estava em Salvador. Sim. E não tinha nenhuma oferta, exceto o curso de agronomia, né? E isso era, evidentemente, uma lacuna no projeto institucional. Aí, em 2004, foi o ano também das cotas, das ações afirmativas, e em 2005 tivemos toda uma iniciativa que, na verdade, terminou se acelerando, porque houve bastante acolhimento em toda parte, de criar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, abrir o campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, e o campus Edgar Santos, aqui em Barreiras, né? Eu estava chegando hoje uma viagem no tempo mesmo, né? Relembrando aqueles momentos. Eu estava até perguntando a Jacques pelas pessoas que estavam aqui, lideranças da comunidade,
E foi um processo, eu já estou até antecipando certamente alguma questão que vocês vão fazer, Sim. foi um processo impressionante de convergência, inclusive política, né? Grupos que eram rivais, competiam para a universidade, se alinharam. E tivemos aí um período de muito rápida implantação, e toda a concepção do ICADES e do campus, né? E trouxemos, inclusive, o filho de Edgar Santos, o professor Roberto Santos, né? Veio conosco também num dos momentos inaugurais, né? E, efetivamente, a data foi de aprovação na autonomia do nosso conselho universitário do projeto do campus, né? Isso ainda em 2005, já perto do... 21 de novembro, 21 né? de novembro de 2005. Então, esse é o começo da história, né? Aproveita, então, fala para a gente também sobre os nomes, né? Você já citou, né? O campus Anísio Teixeira e o campus Reitor Edgar Santos, né? De como vocês chegaram na definição desses nomes e o que eles representam. Anísio Teixeira é um dos maiores educadores da história brasileira. Há toda a discussão se será Paulo Freire. Eu diria que a educação brasileira tem dois patronos, Paulo Freire e Anísio Teixeira, sendo que Paulo Freire não atuou na educação superior. E Anísio Teixeira atuou em todos os níveis de educação. Ele foi o concebedor da Escola Parque, da UNB, que foi uma universidade revolucionária na sua concepção, no período. Ele também foi equivalente a secretário de Educação em governos relativamente progressistas no seu tempo, 1926, depois 1946. A Bahia teve um governo socialista, né? Em 1946, né? Otávio Mangabeira. E o secretário equivalente ao secretário de Educação, que não chamava assim, era o Anísio Teixeira. E Anísio era natural de Caetité, na região do sudoeste da Bahia. Sim. Então o campus em Conquista homenageou o Anísio. Edgar Santos foi o primeiro reitor da Federal da Bahia. Ele era médico, urologista, e era diretor da Faculdade de Medicina. E quando as primeiras universidades federais foram criadas, e várias delas no mesmo momento, né, ele foi a liderança institucional acadêmica da Universidade Federal da Bahia. E trouxe para a Universidade Federal da Bahia eu diria assim, um toque de internacionalização, né? Trouxe muitos professores alemães, austríacos, italianos, que depois do pós-Segunda Guerra Mundial estavam interessados em até contribuir. E alguns dos traços que a gente pode dizer da cultura baiana, por exemplo, toda essa ênfase na música, na dança, nas artes, na cultura, no teatro, né? Tudo isso vem de um trabalho do professor Edgar Santos, né? E ele também era uma figura na política, uma espécie de consenso de todos, né? Ele era suprapartidário, então ele foi reitor durante 18 anos. Nossa, essa parte eu não sabia. Essa parte eu não sabia. Não, sabia que foi o primeiro, mas não cheguei a observar que foi por tanto tempo. Por muito tempo, né? Sim. E então ele foi homenageado exatamente por esse papel, mas aí eu acho que pode até parecer uma ironia. Ele foi o reitor que internacionalizou a universidade e nós trouxemos o nome pro dele interior, né? Para o interior. Uma justa homenagem, uma forma de manter viva, né, as suas referências. O legado, né? Com certeza. O professor Jacques chegou aqui, salvo engano, em 2007? 2008. Então, pouco tempo depois da inauguração do ICADES UFBA, o senhor chega aqui em Barreiras, né? Para trabalhar na universidade. Foi no segundo grupo de concursos, né? O primeiro concurso foi aberto em 2006. Não pensava em vir para a Bahia. Então, tinha acabado de concluir, tinha concluído meu doutorado e estava trabalhando no interior, né, em Minas, né, meu estado natal. E por intermédio de um colega que fazia o convite para poder vir para Barreiras.
né? Brinco até que ele sempre falava mais dos problemas, né? Eu cheguei, quando eu vim visitar Barreiras para poder prestar o concurso, eu virei para a esposa dele e falei assim, mas não é do jeito que ele fala, né? Eu falei assim, olha, ele faz isso com todo mundo. Agora você não tem mais nem como reclamar, falar que tinha qualquer problema. Mas eu me identifiquei muito com a região. E acho que o projeto ele tinha muito a ver, de fato, com aquele momento histórico, né? Foi um momento, como o professor Naumar mencionou, em que se pensou muito no processo de interiorização das instituições públicas federais. Tem a série histórica, tanto da criação dos campi quanto das universidades, ela vai demonstrar isso, como que a gente avançou na presença dessas instituições no interior do país, e vendo até inclusive com o lema, né, de professor Dilvo, quando ele falava sobre a interiorização para ser do tamanho do país, né? E foi importante porque você tinha de fato essa concentração nos grandes centros, principalmente nas capitais. Havia algo que naquela época mesmo se falava bastante, né, até ainda se afirma bastante, né, o fato de que os filhos, os jovens do interior, eles precisavam se deslocar para esses grandes centros se eles quisessem buscar a formação superior nas principais universidades do país, né? E aquele momento demonstrava que efetivamente era possível se chegar com essas instituições, né, no interior, com os desafios, obviamente, de um processo de implantação que são inevitáveis, que não se concluem em curto espaço de tempo, né, são processos em andamento, sim, mas que foi muito importante para a realidade, né, desse território. Até hoje, né, nós vemos assim, inúmeras dessas personalidades que atuaram ativamente, né, com essa preocupação. Tem até um fato, o professor Naumar, que é sempre mencionado, né? Eu me lembro quando, das primeiras vezes que eu cheguei a Barreiras e que fui fazer um deslocamento utilizando o aeroporto, ficava em um dos murais no aeroporto, tinha um recorte de jornal, do jornal local, em que ele falava sobre a chegada de um campus da Univasf. Então, nessa rua aqui, na rua Professor José Seabra de Lemos, tinha uma faixa que atravessava a rua falando, né, dando boas-vindas à chegada da Univasf. Mas a Univasf nunca chegou. Pois é. Como foi isso? E aí chega esse movimento, né, desse grupo político que vai, inclusive, procurar o professor Naumar, né, eles narram bastante esse fato, que era um movimento que estava muito associado naquele primeiro momento, né, de um movimento que falava sobre a separação do oeste da Bahia para a criação do Estado do Rio São Francisco, né, mas que algumas pessoas começaram a identificar, né, a Univasf era recém-criada, né, bem distante, e que havia, de fato, um projeto necessário que pensasse, né, primeira prioridade como um campus da UFBA, né? Então foi quando o professor Naumar capitaneou isso de uma forma que eu acho muito importante para a história, né, do nosso estado e para a história do país também, sim, enquanto expansão, né, tanto na questão da oferta de novos campi, novas universidades, mas também na concepção de novos modelos de formação para o nosso país. Aproveitar, deixa da fala de vocês dois, né? Então, professor Naumar, perdão, na época à frente da reitoria, né? Então, o senhor falou dessa interlocução e que houve uma convergência, né, entre lideranças, movimentos diversos. O professor Jacques conseguiu acompanhar um pouco já aqui no interior também, inclusive pelo fato da multicampia, né, que logo já foi um movimento que também se fortaleceu para culminar com a UFOB hoje e seus 5 campi aí. Como que foi essas interlocuções e os diversos fatores, né, e inclusive essas lideranças nessa relação? Tinha na Bahia, como ainda tem, né, uma pluralidade de tendências políticas, né? E na época havia uma polarização entre os herdeiros do chamado carlismo, né, e um movimento que a essa altura já tinha o atual senador Jacques Wagner, né, como principal nome, né? E esse movimento da Univasf, de trazer a Univasf ou algo desse tipo, né, assim, digamos, antecipou um processo e desencadeou um processo. E a circunstância que as pessoas parecem que contam assim como uma certa história, talvez uma certa mitologia também, é que o governo federal, o ministro da Educação, o presidente Lula, vieram à Vitória da Conquista para algum evento. E a gente rapidamente, com a notícia desse movimento de
reforçar um certo separatismo do Além São Francisco, chamava-se assim, né? Sim. Aí eu peguei as fotos que tinham me enviado, né? E não existiam aeroportos assim como agora tem no interior. Aí eu tive que ir a Ilhéus. Em Ilhéus tinha um veículo de Conquista que me leva para a Conquista, no evento. Aí eu mostrei, um pouco esperando começar o evento, eu mostrei ao ministro: olha, está acontecendo essa antecipação aí. A gente pode fazer uma coisa mais orgânica, mais articulada e, como o Jacques falou, assim, mais inovador. Não é assim, somente uma extensão de uma universidade que está se iniciando, que era a Univasf, né? E realmente o convencimento foi muito rápido e, a partir daí, o Ministério, eu acho, viu a chance de produzir uma expansão. Algo que já era uma demanda, né? Era uma demanda, mas era um momento de muita contenção orçamentária, não tinha dinheiro para nada. E fazer expansão em uma situação de economia geral, sim, parecia contraditório, né? Eu queria até perguntar nesse sentido para o senhor, professor, como é que vocês conseguiram debater o financiamento e se encaminhar ainda assim a criação desses campi no interior, lá na UFBA, dentro desse contexto, saindo da década de 90, com as dificuldades que foram enfrentadas ali no início dos anos 2000. Como é que vocês encararam essa questão do financiamento para, mesmo assim, se lançar esse desafio, né, de fazer mudanças tão estruturais para trazer a universidade tão longe aqui no interior? Olha, você está tocando num ponto que eu acho que até hoje é motivo de discussão. Financiamento não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas tem um aspecto que eu acho que há um grupo que ainda é muito forte nas universidades, de pessoas que pensam que você só deve ampliar, expandir, estender, se resolver todos os problemas do que já tem. Será que a gente resolve todos os problemas algum dia? Evidentemente que não, né? Não é assim que o desenvolvimento não é linear, ele não é cumulativo. Perfeito. Né? Você tem oportunidades se aproveitam. Essas oportunidades aparecem quando tem assim, uma convergência de interesses. Né? E então, a partir desse primeiro movimento, que foi um movimento que podia não ter dado certo, né? Sim. E aí a gente não teria o apoio do MEC. Mas o apoio do MEC numa situação de contenção era pouco. Era preciso que as lideranças políticas e a própria comunidade se engajassem nesse processo. Não era algo que estava sendo ofertado, que ia cair do céu pela boa vontade de alguns. Não era isso. E aí marcamos e viemos aqui. E eu me lembro bem a primeira vez que a gente veio, né, a cidade toda se preparou para receber a delegação da universidade. Né? E na época o meu vice-reitor, o professor Mesquita, ele sempre andava de terno, gravata, todo vestido. Né? E eu, assim, simples e tal. E chegamos no aeroporto, né? Aí uma multidão, aí invade assim e tal. Aí desce Mesquita e eu digo, vai, Mesquita, ele de terno, aí todo mundo achou que ele era o reitor, né? E eu fui atrás, carregando e me misturando, vendo aí. E o fato é que, assim, já tinha uma série de propostas, disponibilidade, por exemplo, das instalações desse colégio, que era para ser provisório, mas depois ficou definitivo, né? Empresários que já pensavam. Visitamos vários lugares que podiam ser o campus mais definitivo, né? E isso produziu uma mobilização que, evidentemente, encheu os olhos das lideranças políticas, que ninguém ia ficar de fora desse processo. Eu estava terminando o ensino médio nessa época, e eu me lembro de muitas das coisas que o senhor narrou, de ouvir falar das pessoas que estiveram por lá,
que foram comentando pela cidade. Então, de fato, era algo muito relevante socialmente, era forte para todos esperado, nós. né? Algo desejado. Eu E que lembro bom que até deu certo, né? Professor Ângelo que coleciona, até troquei alguns desses jornais, né, na época do Diário Oficial do Município com o professor Dalmar, e tomou sempre cuidado assim, de reunir uma série desses momentos históricos, né? Sim. Então, frequentemente você tinha, né, assim, o reitor da UFBA visita Barreiras para a implantação do campus, né, da UFBA. Tem um ponto também que eu acho bem interessante e fundamental, que é nessa construção que você fala a respeito dos movimentos internos da universidade, né, porque a aprovação dessa é no âmbito de um conselho universitário extremamente plural, como era o da UFBA na época, pelo número de unidades acadêmicas e de cadeiras de representação. Mas é muito interessante já a concepção de se pensar um campus como um germe de uma nova universidade no estado da Bahia, né? E aí, dentro desse contexto das dificuldades, né, eu também narro um pouco daquilo que era a expectativa, o que estava sendo previsto de financiamento para a implantação do campus, e todo o compromisso e habilidade que o professor Naumar teve ao longo do período todo que nós tivemos aqui das duas direções que passaram no campus e no ICADES, que diz respeito ao financiamento e as instalações necessárias ao funcionamento do campus. Se a UFBA fosse esperar ou realizar as ações só com o orçamento que estava previsto, nós não teríamos nem metade dos prédios que nós temos aqui hoje. Foi o equivalente a um prédio, assim, em valores reais, né? Então, houve um compromisso... E era um projeto que previa vários prédios, né? Isso, mas ali você já vê que ele aquela concepção, ela já é pensada justamente nesse processo de se imaginar como germe de uma nova universidade. Quando chega em 2008, era justamente o momento final, foi os últimos meses, né? Então foi um pouco mais de 6 meses, em que se discutia, no âmbito nosso aqui, a apresentação da proposta para encaminhar para a reitoria, da proposta do projeto de desmembramento do campus. Então ele já nasceu falando sobre desmembrar. Foi desmembrar até para criar uma nova universidade. Acho até que num nível de amadurecimento muito interessante em relação a outros processos que eu acompanhei, principalmente nesses últimos anos, sobre a criação de novas universidades, uma concepção um pouco distinta. Ele já nascia com esse grau, com esse compromisso de se pensar, então vai se criando também uma massa crítica interna. Foi interessante, até importante também o processo em si para a própria instituição, apesar de muito jovem ainda, para poder assumir esse compromisso enquanto uma nova universidade, né? E ainda mais pensada com as pessoas que estavam aqui, porque eram pessoas que iniciavam suas carreiras aqui, né? Você tinha assim, 100% dos docentes, né, naquele período, iniciando as carreiras no ensino superior federal aqui, né, todos prestando concurso para essa região. Exceção, o único caso que eu me recordo, assim, que é a redistribuição da professora Rosana, que era docente, né, da UNB, mas que tinha residência familiar aqui na região, né? Então foi o único caso, assim, de alguém que vinha na sequência da carreira. Era uma universidade nova feita por professores também novos, né? Até hoje, né? Se a gente for resgatar também, pegar a nossa história mais recente, nós somos ainda uma universidade nova e composta por pessoas, né, novas, professores novos, saindo da academia, técnicos já chegando, novos também, técnicos novos. E aí, aproveitando, então, as falas, então, assim, foram inúmeros os desafios, né, para implantar, para criar, para aprovação, mas fatores que culminaram, então, e deu certo, né, contribuiu para dar certo. E aí, passado esse momento, então, de criação e implantação, como uma universidade, como uma instituição extremamente complexa, então a gente sabe que os desafios são imensos. Então, como pensar esses desafios, né, de lá para cá? Quais são esses desafios e o que vem aparecendo, o que tem se tornado mais complexo, né? Porque hoje, se naquele momento vários fatores contribuíram para a criação e expansão das universidades, hoje nós temos um cenário que até mesmo assim critica enfim, questiona, né, qual é esse papel das universidades, a sua missão. Vocês dois, né, como gestores, como é que vocês veem hoje o papel da universidade atual frente aos desafios que estão postos agora também? Eu vou fazer uma fala aqui, professor Naumar, acho que vai poder comentar com muito mais propriedade. Eu vou falar um pouco mais sobre o FOB, porque nós estamos aqui agora pensando nos 20 anos desse campus, daqui a pouco
A gente até comentava agora na hora do almoço, daqui a pouco, em 2033, a gente vai estar falando os 20 anos da UFOB, né, do desmembramento. Tivemos aquele momento político favorável à criação dos campi, implantação dos campi, e acredito que nós estamos agora num novo momento também propício para se pensar algo que é importante, principalmente para os campi fora de sede, que é a expansão na oferta dos cursos. E com os mesmos desafios, talvez até um pouco mais intensos do que os que a gente já teve antes. Como Jorge até comentou sobre as expectativas, o que se esperava dessas universidades. Eu ainda vejo assim, um papel, primeiro, né, estratégico, né, para qualquer país, não tem como não pensar na educação superior como um elemento estratégico para qualquer nação, né, para a própria humanidade, em um momento que vai exigir talvez algumas rupturas e de forma muito mais rápidas do que em outros momentos nós tivemos na nossa história contemporânea aqui, né? A universidade já passou por, mesmo nos modelos diferentes dos que a gente tem atual, ela já vivenciou uma série de transformações também no ensino formal, e acredito que nós estamos num desses momentos, né, em que uma tomada de decisão ela é importante, né, de visitar, realmente reconhecer essa história, a trajetória e os desafios que cada momento histórico exigiu, mas que agora coloca também para nós, enquanto humanidade, um compromisso forte, e enquanto país, né, em busca de fato da oferta, enquanto oferta democratizada, e de pensar realmente um projeto de nação de forma a ser pautada em cima dessas pessoas, traz o ensino superior como bastante necessário. Então, pensando nesse território, é um território que vai exigir de nós compromissos muito fortes, né, tanto do ponto de vista daquilo que é pensado enquanto desenvolvimento econômico na região, mas sem perder de vista aqueles que são os desenvolvimentos sociais, que esse processo de interiorização fez. E eu até comento, eu me lembro de uma das falas, professor, quando foi até num dos seminários no Rio de Janeiro, né, da Andifes, e tinha um dos pontos que eu achava muito interessante sobre mencionado, que era pensar para além do IDH, às vezes, do município, mas pensar esse processo dentro do INCIDI, né? O quanto que pode ser possível a transformação de um território, né, com a presença do ensino superior. Só que agora ele vai exigir, talvez, algumas posturas, algumas decisões que nós não tivemos que tomar antes, né? E que, para nós, enquanto universidade, ainda mantém essa mesma ideia de grupos que vão ter algum pensamento um pouco mais conservador na concepção de universidade, na concepção dos cursos, na compreensão do papel do diploma, né, da formação superior e da própria formação universitária. Mas nós temos, acho que no conjunto, uma instituição que tem, sim, um grande diferencial em relação a outros espaços, outras instituições formadoras, mas que vai exigir um compromisso um pouco mais específico para esse momento. Eu concordo com tudo que Jacques está falando, e apenas acrescento um tema. É que, na época, havia toda uma discussão sobre o desenvolvimento agressivo ao meio ambiente, né? E esse modelo de desenvolvimento ele é predatório, só faz extrair, e depois deixa resíduos que não ajudam nem a vida, nem a saúde, e até mesmo não contribuem para algum grau de integração da sociedade, né? E se analisava que o que estava acontecendo além em São Francisco, quer dizer, nessa região, tinha muitos traços desse tipo de desenvolvimento. A gente pode dizer assim, um certo colonialismo interno, né? Uhum. E também toda digamos, uma externalidade à cultura baiana. Também isso aparecia, né? E a universidade, como o Jacques falou, é um modelo de instituição que é muito, muito referida como uma instituição que é capaz de articular elementos de uma certa cultura. Então, a Universidade Federal da Bahia deveria ser uma promotora de uma cultura integradora do Estado da Bahia.
e a ausência dela nesse território se analisava como, olha, de certa forma, isso está contribuindo para esse processo. Uma lacuna, né? Deixando uma lacuna. Deixando uma lacuna, deixando um espaço, né? E essa ausência não era somente trazer para cá a tradição, quer dizer, não é reproduzir o que se fazia em Salvador, e sim discutir com a própria comunidade do território seu destino. Aí eu me lembro que um dos movimentos, aqui tem uma grande feira agrícola famosa e tal, Sim. e aí a comunidade de empresários do agronegócio passou uma espécie de enquete. E aí, olha aqui, estamos aqui com a lista de cursos que ganharam essa enquete, né? Aí tinha de tudo, né? Relações internacionais, publicidade e marketing, coisas que estavam na moda apareciam. Meio ambiente, não se falava nada nisso. Então, mesmo com o protagonismo da comunidade, a concepção com que a gente trabalhou foi, olha, esse protagonismo precisa ser dialogado. E aí trazer o debate sobre os temas do desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente, respeito às culturas, e principalmente isso que Jacques também mencionou, o tema do desenvolvimento com equidade, e não concentrador de riqueza. Né? São temas caros, mas necessários, né? Que a universidade precisa. Precisa. Tocar. A gente sabe que incomoda, e nem todo mundo quer discutir isso. Sim. Né? E esse tema de preservação do meio ambiente antecipou essa discussão toda da COP, do mundo agora. A crise climática chega. Isso há 20 anos era uma antecipação. Sim. Né? E a universidade cumpre esse papel de ser vanguarda nesse processo. Esse é um ponto. Para o outro, é o tema Georgia mencionou a multicampia, uma palavra até que o professor Edivaldo Boaventura usava muito para falar da UNEB, né? Multicampia. Né? O conceito de muitos campi, né? É um conceito que recobre o território, de fato. Agora, se você pulveriza, fragmenta e faz com que pequenos pedaços da universidade cubram um grande território, aí a pergunta vai ser o que é que une esses pedaços, né? Então, a ideia, a concepção de uma certa vocação localizada, mas não fazer replicação dos mesmos cursos em todos os lugares. Uma busca por novas identidades, né? Como o professor Jacques falou. Exatamente. Né? Muito bem. E aí, professor, a gente queria abordar desse contexto histórico, né? Relembrar um pouco desses 20 anos, a gente gostaria de pensar um pouco, conversar um pouco, né? Saber um pouco do senhor sobre esses projetos novos. O senhor está lançando 2 livros novos e tem o senhor traz esse legado muito importante de pensar a própria arquitetura das universidades, né, da educação superior no Brasil, os modelos de educação superior no nosso país. Então, como é que o senhor enxerga, diante dos seus novos estudos, das novas publicações, como é que o senhor enxerga o contexto da universidade agora? Que sugestões, o senhor acabou de trazer 2 pontos aí muito importantes, mas o que mais o senhor traria de sugestões para a UFOB no sentido de avançar na missão da universidade e de conseguir avançar também na oferta dos novos cursos, né? Você menciona, na verdade não são 2 livros, eu escrevi um, e organizou, organizei é verdade. E esse outro que eu organizei é a tradução de um escrito de um intelectual do iluminismo, quer dizer, logo após a Revolução Francesa, todo um movimento que se chamou Movimento dos Ideólogos, né, de reconstruir a sociedade que tinha passado por esse momento de transformação muito radical, né?
Ele se chama porque faleceu há 200 anos, né? Pierre-Jean Georges Cabanis. Era filósofo, médico, poeta, fisiólogo, cientista, era muita coisa. E ele foi encarregado, né, de repensar o sistema de educação da França pós-revolucionária. E ele escreve esse livro, que foi traduzido pela primeira vez em português, né? Se chama Um Olhar sobre as Revoluções e a Reforma da Medicina. Só que, ao fazer uma proposição para a medicina, transforma todo o sistema universitário, todo o sistema de formação, de educação superior. Na época, para algo que parecia revolucionário, que era acabar com a universidade. Eles fecharam as universidades na Revolução Francesa. E, frente ao desafio de como educar as pessoas, os técnicos, os burocratas, os gestores, os profissionais, como produzir essa formação. Aí eles recriaram academias e implantaram faculdades, faculdade de medicina, faculdade de direito, inventaram a escola politécnica, que era a junção de conhecimentos e saberes que não eram ensinados na universidade. As engenharias não eram ensinadas nas universidades, né? E a engenharia era mais militar, por isso que se chama engenharia civil, para distinguir da engenharia militar, né? Aí toda essa transformação de 200 anos, 2 séculos, né, resulta em um modelo de universidade que na época era um modelo avançado, mas que o Brasil adotou com tanta ênfase no seu recorte de 200 anos. E nós continuamos com esse modelo. E o modelo replicando as mesmas coisas, né? Então, a maioria das universidades, eu sei que a UFOB não tem esse desenho, a tal arquitetura curricular, né, é baseada em faculdades. As faculdades têm uma autonomia interna que suplanta a possibilidade de coordenação central nos processos da universidade, uma maior integração, e essas faculdades elas são divididas em departamentos que, por sua vez, ministram disciplinas. Então, os cursos se tornaram mosaicos, cada um ensina um pedacinho e as pessoas vão acumulando. Fragmentando o conhecimento, né? E vamos perdendo essa ideia do todo, né? Que seria a universidade, né? O nome universidade. Exato, para ser universal e para ser para todos, né? Perfeito. Nós vamos encaminhando aqui para encerramento e eu vou a partir de uma fala do professor Naumar, só que aí eu coloco para vocês dois a reflexão. Acho o utopismo patético e melancólico. Para mim, a luta que vale a pena é por lugares possíveis. Então, na visão de vocês, né, qual seria essa luta possível que vale a pena hoje para as universidades e para o futuro dessas universidades? Você está citando aí a conclusão do livro que ganhou o título Universidade Nova, em que eu narrei esses movimentos de interiorização, de ações afirmativas, de transformação curricular, implantação dos bacharelados interdisciplinares, a renovação da universidade por um maior diálogo com as culturas e os saberes tradicionais, mais aproximação com a sociedade. Então, você foi buscar essa referência. A ideia não é para que a gente deixe de sonhar, mas é que é extremamente importante realizar, porque senão o sonho você fica no delírio. O sonho que é somente sonho, ele termina sendo delirante, né? É alucinatório, né? E não muda o mundo. Aí, para mudar o mundo, a gente precisa de uma pegada prática, né? E a consequência dessa reflexão é que nada contra a utopia, mas ela sozinha é paralisante. Não dá conta, né?
não dá dá conta. porque... Não, e além de não dar conta, ainda faz com que os sujeitos continuem sonhando somente, né? Então, eu até proponho até um outro nomezinho, chama protopia, Sim, sim. para a gente ser proativo para realizar a realização dos sonhos, né? Aí, muito Achei obrigado. fantástico. Muito obrigado por essa lembrança. Achei fantástico. Professor, como é que o senhor vê esse futuro das universidades, né? Eu também não consigo pensar assim. Até esse dia ainda brincava, mesmo estando ocupando há pouco tempo, né? Eu acho que uma vaga pública, quando a gente faz essa leitura, mas em termos de formação eu sempre tive na universidade pública, né? E parece que chega a um certo momento que você começa até vestir e se ver universidade pública. E acho que a gente ainda tem algumas qualidades que elas ainda não foram efetivamente colocadas em prática. Acho que assim, tem características do povo brasileiro que ainda não fazem parte das características da universidade. Não que a gente vá abandonar aquilo que foi construído historicamente para chegar até aqui. Mas é muito recente a partir do momento que você coloca efetivamente nesse momento histórico, enquanto as universidades se colocam como instituições necessárias, não só para o país, mas para a humanidade, elas têm a capacidade realmente de se transformar mais rapidamente do que às vezes outras instituições. Depende muito das pessoas, né? Toda vez que eu vou falar, eu me lembro de do discurso do ex-reitor Cristóvão, né, que ele, quando estava como ministro da Educação, tinha um dos livros que ele colocava a Universidade no Encruzilhada, e assim, tem um trecho que sempre me marca, que ele fazia um contraponto entre o modelo de universidade que a gente está discutindo, né, e a crise dos mosteiros, né, e que tem a ver com que a concepção de que existem pessoas que pensam diferente daquele modelo que está sendo proposto ali, né. Esse é um momento muito parecido, assim, eu vejo que é uma virada de século em que nós somos colocados diante de uma situação em que diversas instituições, diversos espaços da sociedade se colocam em crise, né? Então ela começa a repensar efetivamente, né? E vejam que a gente, do ponto de vista até político, né, não se consegue mais se prender nas utopias que eram defendidas de um lado ou de outro, como sendo aquelas únicas formas possíveis de se transformar. E às vezes até em alguns casos não entregaram aquilo que era possível, né? Então também sou muito adepto, né? Tem até um dos livros, até do Paulo Freire mesmo, que ele fala um pouco sobre a pedagogia dos sonhos possíveis, né? Tem muito a ver com isso, né? A gente tem que pautar diversos dos nossos sonhos e anseios na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas pautada efetivamente naqueles sonhos que precisam ser realizados, né? Ele precisa ser colocado dentro de uma condição operacional que as pessoas possam, de fato, ver o fruto sendo colhido. Senão a universidade deixa de ter realmente sentido na vida da maioria dessas pessoas. Vai desde coisas muito simples, como a gente ouve muito, eu ouço muito dentro da universidade, o fato de que talvez a presença reduzida de estudantes na universidade tem a ver com o fato das pessoas não saberem que ela é pública. Eu confesso que um dos professores, até que nós tivemos aqui recente, o professor Ednilson da UFMG, ele falou algo no pleno da Andifes que eu achei muito interessante. Quando um dos reitores perguntou, mas você não acha que é estranho que as pessoas ainda acham que a universidade é paga? E eu falei assim, mas se você for procurar, a maioria das pessoas pobres sempre tiveram só a universidade paga para poder ter como referência. Então não está distante da realidade deles. E acesso à universidade pública é novidade para a população mais pobre. Então a estranheza que às vezes a gente tem dentro do espaço da universidade tem muito relação com a nossa desconexão com essa sociedade que está ali. Então acho que a gente está num momento muito propício, uma abertura desse modelo de universidade, mas que vai exigir da gente também concepções que sejam possíveis e acima de tudo, né? Que a gente, de certo modo, alguns dos nossos hábitos, dos nossos modelos, eles precisam, de fato, serem abandonados ou repensados, né, para que efetivamente a gente cumpra com a nossa missão. Sim. Ter a Universidade Federal aqui no Oeste Baiano era um grande sonho por muitos anos, e ela está aqui há 20 anos, muito graças ao trabalho dos senhores e de outros tantos, né? Então, eu fico até emocionada, porque eu sou barreirense, né? Então, em boa parte da minha vida, pensar na Universidade Federal aqui nem chegava a ser um sonho, estava mais no campo da utopia mesmo. Então, foi assim, uma satisfação imensa, uma alegria poder conversar com vocês e saber um pouco de como foi construir esses 20 anos. Vocês
tem um espaço, né, Georgia, para fazer algumas declarações deixar uma mensagem finais. final, né? Nós já agradecemos imensamente, realmente é uma honra, como a Ana Camila falou. A gente acho que está daqui do lado de cá, que defendemos a universidade, vestimos a camisa da universidade para que ela seja próspera, e, enfim, né? Gostariam de deixar mais alguma mensagem final para aqueles que, né, se ainda duvidam ou se não conhecem, né, entender que aqui também é um espaço para todas essas pessoas. Olha, eu quero agradecer, Georgia, Camila, e agradecer enormemente essa oportunidade de estar aqui do lado do professor Naumar, que para mim é uma referência muito importante. Né? Primeiro é mencionar, né? Acho que a gente tem que fazer de tudo para que essa universidade ela possa corresponder efetivamente aos anseios desse território, mas acima de tudo, né? Qual que é o papel desse território na contribuição para a construção de uma nova, né? ou sempre de uma humanidade buscando se melhorar de uma geração para outra. Então, acho que é sempre tentar pautar que é uma construção que ela é feita coletivamente. Acho que qualquer pessoa que passa por esse espaço, que contribui por esse espaço, ou até mesmo que pensa positivamente em favor desse espaço, está conseguindo construir né, um modelo de formação que ele é importante. E que venha, de fato, contribuir também para nos tirar, às vezes, daquela condição, né, de um certo conformismo ou de um certo comodismo, né, que é comum também nos nossos espaços, que é um espaço também de muita vaidade, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa cada vez mais permitir que as pessoas se vejam, né, nesse lado. E agradecer, professor Naumar, por essa disponibilidade, né, de estar aqui nesse espaço. Eu não encontrei ainda, professor Naumar, mas tem um dos vídeos do jornal local, em que mostra, inclusive, o senhor visitando esse espaço aqui, ainda tomado com um mato extremamente alto, né, fazendo uma dessas visitas, né, e ver nesse momento agora, assim, um novo momento, né, e as contribuições e as falas que elas nos colocam e motivam a continuar o trabalho. E eu, assim como, não palavra final, né, mas palavra inicial para um ciclo que estou vendo muitos sinais de que se inicia, uma reflexão sobre o passado. Eu estava falando do pensamento no iluminismo e tal, e como isso muda a universidade. O que motivou muito aquele momento de transformação, 2 séculos atrás, foi a questão da ciência e da racionalidade. Quer dizer, a universidade se tornar o lugar da ciência. Porque, curiosamente, antes disso, a universidade não era o lugar da ciência. Era o lugar de formar pessoas, de preservar culturas, e era uma cultura muito religiosa. Pensadores, os grandes pensadores. Né? A própria forma de produzir conhecimento era uma forma reacionária, era uma maneira de não mudar, né? Os grandes processos da Inquisição religiosa eram fundados em pareceres dogmáticos realizados pelos mestres e doutores da universidade, o que era um absurdo, né? Mas aí, naquele momento que a gente chama hoje o iluminismo, há essa chegada da ciência. Agora, Jacques falou que nessa virada de século tem um outro momento de muita transformação no mundo, muita aceleração no mundo. E uma das minhas participações aqui, eu vou ter o privilégio de estar numa mesa com o professor Luiz Cláudio. Vamos falar desse momento, que é uma disseminação em toda a cultura, em todo o mundo, de uma forma de organizar os dados e produzir informação e daí conhecimento que utiliza códigos digitais. Isso muda a tecnologia. Só que isso está acontecendo em praticamente todos os setores da sociedade e menos na universidade.
assim como a universidade é o lugar onde mais se fala de Paulo Freire, mais se ensina Paulo Freire e menos se pratica Paulo Freire, eu posso até dizer, brincando, né, que é o lugar que concebe, pensa a tecnologia e a ciência e que não usa nos seus processos. Então, aí, por exemplo, uma universidade territorializada, como é a UFOB, mas num território geograficamente Imenso, né? Vasto, disperso, né? Como integrar? Uma solução tecnológica já não é mais cara demais. Já tá é no viável. nosso meio e já, então, a gente precisa parar para refletir sobre isso, né? E aprender a dominar a tecnologia para que a gente não seja só consumidor dessa tecnologia, não seja só usuário da tecnologia, numa perspectiva individualista da tecnologia. E a universidade, ela pode produzir formas mais coletivas, mais solidárias, mais humanas, né, também, né? O que parece um paradoxo, porque fica todo mundo dizendo que a tecnologia é desumana. Não, a tecnologia é humana como nós, e a gente precisa, na universidade... Feita por humanos e para humanos, né? Humanos, então, a gente precisa nos apropriar de tudo isso, né? Para cumprir essa missão histórica que o Jacques... Tão complicada e, ao mesmo tempo, né, tão necessária. E é isso, então a gente vai encaminhando para o final, assim, a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui, a gente não iria conseguir esgotar o tema, e eu tenho certeza que tanto o Jacques quanto o professor Naumar tem muito mais para contribuir no debate, mas a gente vai encaminhando para o encerramento, né? Então esse foi nosso episódio especial pelos 20 anos da chegada do ensino superior federal aqui na região oeste da Bahia. E o Viver UFOB está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube. Então segue, curte, compartilha, convida todo mundo para poder assistir tudo. E aí assim eu me despeço. Obrigada, Camila, obrigada, professor Jacques, obrigada, Naumar. Obrigada e até logo. Tchau, tchau. Esse episódio do Viver UFOB teve como apresentadoras Ana Camila e Geórgia Souza. Produção: Adma Lacerda, Ana Camila, Arielle Santiago e Geórgia Souza. Imagens de Alejandro Oliveira e Pedro Rutilho. Edição e finalização: Pedro Rutilho. Criação de marca: Laila Barbosa. Intérprete de Libras: Márcia Soares Leite. Direção: Danilo Azevedo. Realização: Pró-Reitoria de Graduação da UFOB.